A Rússia vem sendo um buraco negro de informação na macroeconomia e aí você tem muitas narrativas e especulações que se formam em torno de o que está realmente acontecendo com a situação econômica, né, principalmente com a guerra, etc. Então as informações elas são bem contraditórias e o que eu quero te passar aqui é uma visão, né, de uma das maiores perguntas que eu recebo, umas perguntas mais frequentes que eu recebo em relação a como que a Rússia lida com todo o sistema eurodólar, né? Sendo que ela foi removida do sistema SWIFT, que é o principal sistema de pagamentos controlado ali pelos Estados Unidos, para tentar impedir que a Rússia acesse dólares. Então foram sanções bastante severas no intuito de esgoelar a economia. Mas, por outro lado, você vê várias imagens, né? Desde o YouTube até reportagens como do Tucker Carlson, que foi lá num supermercado e o que você vê não é nenhum tipo de problema de abastecimento. Pelo contrário, você tem muitos produtos que continuam nas prateleiras da Rússia. Por um lado, existe o abastecimento que continua fluindo, mas por outro lado você tem, na verdade, uma série de empresas, né, americanas que saíram e retiraram suas sedes, como o McDonald's, por exemplo, Coca-Cola, vários outros produtos que estavam mais disponíveis e que agora já não estão mais. Então, mas por outro lado, você também consegue ter acesso a determinadas coisas que em princípio você não acharia possível encontrar na Rússia, mas continua encontrando. E a Rússia ela acaba sendo o melhor retrato do processo de desglobalização e também das vias que você acaba encontrando para burlar esse processo de desglobalização. E cada país tem as suas vantagens baseado na sua geopolítica para poder encontrar soluções específicas. Então o que eu gostaria de abordar aqui, é claro que não dá para falar tudo em 10 minutos, que geralmente é o que eu uso para falar, mas eu quero dar uma ideia de como que a Rússia continua obtendo acesso a dólares, apesar de todas as sanções que aconteceram. Então a gente tem uma narrativa de que ela foi totalmente cortada do dólar e que agora ela usa 100% de seja rublo, seja yuan, seja a nova moeda do BRICS, etc. E agora está preparando tudo, porque ela acabou de comprar ouro e está preparando para essa migração. Existe um lado de verdade. Com certeza a Rússia está fazendo vários movimentos, porque ela é o país mais afetado nesse momento por sanções diretas. Então, se tem alguém que tem interesse de sair do sistema do dólar, é a Rússia. Mas, por outro lado, se você conseguir obter acesso a esses dólares de outras formas, isso também não vai ser nenhum incômodo necessariamente. Então, eu quero te passar um pouco dos dois lados para ver um pouco a parte mais técnica de como que isso de fato funciona. Então, o foco hoje vai ser falar como que a Rússia continua tendo acesso a esses dólares. Então, vamos lá. Tem várias formas de se fazer isso, e é isso que é importante você entender, que são o sistema do dólar não é um sistema único que os Estados Unidos conseguem ligar ou desligar de uma hora para outra. Ele é bem complexo, ele tem várias camadas, tem vários bancos, tem relacionamentos, etc. E para você entender como o dinheiro funciona, como eu sempre digo nesse podcast, você também precisa entender que dinheiro não existe, são simplesmente mensagens. Então, desde que você tenha o acordo entre dois bancos, que um determinado pagamento foi feito e que a satisfação desse pagamento foi realizada dos dois lados, pronto, você tem dinheiro. Então, literalmente é assim que o dólar funciona, principalmente no sistema eurodólar, que não precisa das notas verdes, mas até elas a Rússia, inclusive, consegue acessar. Então, é isso que eu quero passar para você, que é bem interessante. Então vamos lá. Primeiro sistema é o que a gente chama, é um sistema próprio feito pela Rússia, né, que é o que a gente chama de SPFS, que é um sistema de transferência de mensagens financeiras. É como se fosse a alternativa doméstica ao próprio SWIFT, que foi desenvolvido pela própria Rússia. Só que esse é um programa que ainda é muito limitado. Então a quantidade de dólares obtidos ali é bem negligenciável, digamos assim, porque ela só permite bancos russos fazendo transações dentro do país e com alguns parceiros estrangeiros, né, como a China, com alguns ali próximos na Ásia. O volume é bastante baixo, mas os esforços do crescimento desse sistema vêm aumentando cada vez mais. Aí tem o número 2, que seria o CIPS, que na verdade é a alternativa que a China encontrou para o SWIFT. É um sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços da China.
Esse já é um sistema um pouco maior e que vem crescendo cada vez mais. Só que se você comparar os CIPS com o SWIFT, ele é bastante limitado. Então, eu até vou passar as fontes aqui, né, de estudos transfronteiriços de moeda que falam um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, os desafios. Ele vem crescendo bastante, mas ele é bem menor do que a quantidade de fluxo que você tem hoje no SWIFT. E como a China se aproximou bastante, né, a Rússia se aproximou da China, a China acaba se tornando um parceiro muito interessante, porque a China continua jogando o jogo do euro-dólar. Ela não foi cortada, não existe uma sanção do SWIFT para a China em si, apesar da fuga de capital, mas não ao nível que se tem na Rússia. Então, ela acaba se tornando um proxy muito importante para obter os dólares de forma indireta para bancos russos, desde que os bancos chineses ajam representando aquele banco russo. Então, mesmo que você não tenha uma transação direta onde um banco russo recebe aquele depósito, você consegue fazer o banco chinês fazer essa transação por ele, né? Como se fosse um procurador naquilo. Desde que as contas batam no final, você consegue fazer indiretamente que a Rússia tenha acesso a esses dólares. Mas o CIPS, ele usa o yuan para fazer as transações. Então ele acaba usando o CIPS é uma forma da China tentar estimular cada vez mais a Rússia a entrar nessa e chamar outros parceiros também para participar desse tipo de pagamento. Então, indiretamente, por conversões yuan e dólar, você consegue usar o CIPS. Agora, uma das formas mais importantes que a Rússia vem encontrando é pelo relacionamento bancário. Então, isso é uma coisa que não se fala muito, mas você ter a autoridade para puxar o telefone e falar com o gerente de um banco de um outro país, principalmente países mais intermediários, como Turcomenistão, etc., que não estão sofrendo diretamente essas sanções, mas têm um bom relacionamento, você consegue criar esse tipo de relacionamento indireto, onde eles conseguem agir fazendo uma transação intermediária, recebendo os dólares em seu lugar e quitando outras transações, mesmo que isso não vá diretamente para a Rússia. Mas isso tem o mesmo causa e efeito, né? Isso permite à Rússia ter acesso e poder movimentar esses dólares, mesmo eles não estando, entre aspas, fisicamente, né? Porque eles não existem, eles são virtuais, envolvendo bancos que estariam normalmente sancionados na Rússia. Então você consegue dar um bypass no SWIFT, mas ao mesmo tempo operando no SWIFT, certo? Então isso é uma forma de você usar como se fosse um fantoche em outro lugar para fazer as transações acontecerem. Então é muito importante essa questão, porque bancos, cada um tem um tipo de relacionamento diferente, mas eles participam de uma mesma rede e nem sempre você consegue saber para quem foi feita aquela determinada transação. Lembrando, o sistema euro-dólar é bastante obscuro. Então, da mesma forma que você acha que os Estados Unidos têm controle sobre ele, que não é o caso, você pode usar justamente esse buraco negro ao seu favor, caso você queira esconder determinadas transações. E isso, com certeza, acontece bastante. Número 4 é uma outra forma totalmente diferente, que na verdade é adotada até pelo Ocidente, ou seja, as próprias criptomoedas, mas eu não estou falando sobre Bitcoin. Estou falando, claro que Bitcoin ajuda muito, mas você tem muitas das transações feitas também com stablecoins, como o Tether. Então a mistura desses dois permite que a Rússia faça pagamentos internacionais como uma forma de contornar essas sanções e acessar mercados globais. A vantagem do Tether, por exemplo, né, como stablecoin, é que você já está atrelado ao dólar. Então é como se fosse um cripto-euro-dólar. É muito importante você entender isso, que até no Brasil as pessoas são mais familiarizadas, né, quando você tem várias redes, como o Ethereum, que geralmente acaba sendo mais caro, e no Brasil a rede Tron, por exemplo, é extremamente utilizada, né, o SDT TRC20, ele permite com que você faça pagamentos extremamente baratos, sem nenhum tipo de limite, principalmente quando você usa carteiras privadas para isso. E com certeza isso é usado também pela Rússia e acaba fomentando, né, o market cap, que vem aumentando cada vez mais, se você repara, na adoção de criptomoedas ao redor do mundo. E você tem também bancos terceirizados em jurisdições que não têm sanções. É aquele negócio do relacionamento, isso é extremamente importante. Então você tem países como Emirados Árabes Unidos ou Turquia,
que não fazem parte diretamente das sanções, mas eles têm motivos políticos para poder ajudar. Inclusive na própria Europa isso acontece. Você vê a Itália fazendo exportações de produtos, por exemplo, né, que vem sendo bastante acusado ali pelo Robin Brooks, né, que é muito conhecido no Twitter, como falando vários países europeus, né, estão fazendo acordos bilaterais ali, indiretos com a Rússia, porque eles precisam vender produto, apesar de todas as sanções. E aí você vê a Itália exportando produtos, você vê a Grécia exportando produtos também para a Rússia, apesar de não fazer isso diretamente, mas usando países como Turcomenistão, etc., Cazaquistão, países que não estariam envolvidos diretamente nas sanções. E aí, nesse caso, como os Emirados Árabes, eles são um hub simplesmente gigantesco financeiro, e eles tentam jogar todos os lados. Então eles não fazem parte da OTAN, também não fazem parte da Europa, não fazem parte do Ocidente, e também são amigos também não são exatamente o Oriente. Então eles acabam fazendo ali, ganhando de todos os lados. E a Turquia também tem um papel bem parecido, né? Porque ela está ali nos dois continentes ao mesmo tempo. Então esses parceiros, eles permitem acesso a dólares que normalmente não ocorreriam, mas ao mesmo tempo, como eles não fazem parte de outros blocos, cria ali toda aquela situação, percebe? É um jogo muito relativo entre os países. Você também tem outras formas, como Euroclear e o Clearstream, que esses são serviços mais europeus, né, de acesso a serviços que estariam restritos geralmente na Europa, mas obviamente que com um volume muito menor, mas ainda assim você vê alguns bancos europeus fazendo esse tipo de transferência indireta usando esse sistema. E você também tem alguns poucos bancos russos que não são diretamente, que não foram sancionados, mas ainda que assim, são pequenos e que ainda têm um tipo de acesso ao sistema global, né, permitindo ele poder atuar. Mas esse é um volume extremamente pequeno. Mas assim, só para você ver a fragmentação de todo tipo de sistema de todos os sistemas que estão envolvidos no sistema euro-dólar, que permite os pagamentos ao redor do mundo. Então, você acaba ficando criativo com networking, com influência política, para você encontrar soluções. E é exatamente essa forma que também está sendo encontrada para você criar outros tipos de sistema. Então, você vê que dentro dessa solução você tem sistemas mais novos que vão crescendo. Então, tudo isso vem acontecendo ao mesmo tempo e deixa toda a discussão cada vez mais complexa para ver quais são as soluções que vão grudar, né, que vão funcionar e que vão ter uma adoção, ou seja, um efeito de rede, mais adoção bancária, mais liquidez, mais probabilidades que nas próximas décadas possa ter algum tipo de novo sistema monetário que venha a destronar o dólar. E ao mesmo tempo para mostrar que as coisas são bem mais complexas do que a gente imagina, né? Então essa migração da noite para o dia, onde o dólar morre e de repente vem a moeda do BRIC já pronta, talvez não seja exatamente da forma que todo mundo pensa. Então é isso que eu queria deixar para você pensar, né? Várias formas que hoje permitem o acesso da Rússia a dólares e também os movimentos que vão sendo feitos ao redor do mundo para a criação de sistemas paralelos que venham a substituir o dólar lá na frente.